Olá, eu sou Ricardo da Silva Zanata e você está no canal Eu Programando. Bom, na videoaula passada nós tínhamos montado um novo projeto chamado Zanata. Dentro dele nós criamos 3 pastas. Dentre as pastas, uma delas foi para a gente armazenar o CSS, a outra para a gente armazenar as imagens e a outra os JS que a gente vai estar usando aí no desenvolvimento do site. Daí nós fizemos a construção de uma página à parte para o cabeçalho e uma parte para o rodapé. E a index que ela foi gerada de forma automática aí. Aí na estrutura da index nós fizemos alguns comentários aqui, pertinente a alguns pontos que eu acho interessante a gente manter anotado aqui. E fizemos a parte da construção do layout do nosso site. A ideia desse site aqui é fazer com que ele tenha uma parte que seja o cabeçalho, uma parte onde seja o rodapé, um menu lateral e a parte central do conteúdo. Então nós usamos um container fluid. Deixa eu só apagar esse cara aqui. Usamos um container fluid, que é a ideia que nós temos aqui para fazer isso aqui, a parte onde vou armazenar todo o conteúdo. Aí nós fizemos a divisão do cabeçalho, que seria exatamente essa parte de cima aqui. Fizemos uma divisão para o rodapé, que seria essa parte aqui onde está escrito rodapé arquivo separado. E criamos uma linha através de uma classe do Bootstrap, onde nós dividimos essa linha em 2 colunas. Uma coluna com o tamanho de 9, é onde a gente definiu aqui menu lado esquerdo, e uma coluna com o tamanho de 9, onde a gente definiu conteúdo. A visão do site vai ficar isso aqui, Mas nós vamos fazer uma modificação aqui nesse ponto. Eu vou deixar toda essa área aqui, toda essa área como conteúdo. E esse menu, ao invés de ser um menu do lado esquerdo, nós vamos fazer um menu superior e vamos usar uma biblioteca do Bootstrap que é chamada de navbar. Então essa div aqui, que eu tenho com o nome de callmd3, essa div e essa div que representa a coluna, eu vou eliminar ela. Eu vou deixar somente a row para esse cara aqui. Aí eu vou colocar uma identificação aqui, um ID. E eu vou dar o nome desse ID de conteúdo. Então eu sei que aqui dentro vai ser toda a parte do conteúdo do site. Ok? Bom, criei uma linha aqui para esse cara. Eu vou criar mais uma linha. E essa linha eu vou deixar ela separada do cabeçalho, mas vai ser a que a gente vai montar o menu depois dentro dela. Então eu vou colocar aqui, class row. Vou criar uma linha. Vou criar um ID aqui para ela, que seria uma identificação para esse cara. E vou colocar aqui, menu topo. Então eu sei que aqui em cima eu vou fazer a inserção do meu conteúdo para fazer o menu. E aqui vai ser a parte do conteúdo do site. Conteúdo do site. Na hora que eu salvar aqui e voltar aqui para ver, olha lá, eu tenho a parte do conteúdo do site aqui. Depois a gente vai acertar posição, ajustar. O foco hoje é a parte do cabeçalho. Então nós vamos fazer o seguinte. Com a parte do cabeçalho aí já criada lá em cima, o arquivo separado, eu faço a chamada dele através de uma tag chamada object e eu passo o caminho da onde eu tenho a página minha. Esse cara aqui ele substitui aquele
iframe que tem no HTML. Só que para eu poder usar esse cara aqui e fazer com que ele fique de forma atendendo a parte responsível, que ele não é responsível, nós vamos ter que personalizar o cabeçalho e vamos ter que personalizar um CSS, que seria aqui o meu CSS, que é o arquivo que a gente criou na aula passada. Então eu vou fazer primeiro a inserção da imagem para o cabeçalho, para vocês verem como que vai ficar a estrutura aqui dentro do site. Então a tagzinha que a gente usa para chamar a imagem é a tagzinha img. E aí eu uso a palavrinha search, né, que é o src, e vou buscar a minha imagem. Só que aqui dentro, ó, eu tô sem imagem alguma. Então nós vamos fazer o seguinte: eu vou pegar uma imagem que eu já montei para ser a parte do topo do meu site, né, a parte do cabeçalho do meu site, e vou inserir ela aqui dentro. Para lembrar, o nosso projeto está armazenado nos meus documentos na pasta NetBeans Project. Então eu vou lá na minha pastinha Minhas Imagens, onde eu tenho um banner que eu montei lá no padrão JPG. Eu vou copiar esse banner, vou lá no documentos, na pasta NetBeans Project, Zanata, Public, IMG, e vou colar esse cara aqui. Quando eu colar ele aqui, ó, eu consigo já visualizar esse banner aqui, ok? Aqui ele está falando que não está conseguindo gerar a imagenzinha, provavelmente é porque ela é muito grande. Mas eu consigo agora acessar essa imagem aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, IMG, e daí eu trago o banner. Na hora que eu salvar esse cara aqui e vier na interface, ó, eu tenho o banner gerado aqui, ó. Tá vendo? Só que eu preciso correr o banner no lado aqui, ó. E a ideia não é essa. A ideia é que ele aplique toda essa estrutura na largura do meu site. Então, como esse cara aqui ele trabalha como se fosse um frame, você precisa ficar ajustando, congelando valores, nós vamos personalizar através de um CSS. Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte: como essa daqui é uma página à parte e ela está sendo chamada dentro de uma outra página HTML, ela não aplica a parte de responsível na imagem, mesmo que eu coloque a classezinha do Bootstrap. Então eu vou colocar aqui, ó, class img fluid. Essa classezinha img fluid é uma classe do Bootstrap onde ela torna uma imagem responsível. Se eu vier aqui atualizar, ó, ela continua não responsível, tá vendo? Então eu preciso ajustar esse cara aqui. Para mim ajustar ele, eu vou fazer assim, ó. O que torna uma página responsível? O cabeçalho que a gente tem nela, ok? Então o que eu vou fazer? Para não ter que digitar de novo, eu vou copiar aqui, ó, do body para cima. Quer dizer que eu posso copiar. Copio, venho no cabeçalho, antes da tagzinha img, colo, vou no final da tag, vou fechar o meu body e vou fechar o meu HTML. Pressiono as teclas Shift, Alt e F, aí ele faz a indentação da linguagem de marcação. Vou salvar aqui, ó. Agora eu também estou aplicando a chamada do Bootstrap para dentro dessa página, e aí eu consigo aplicar o Image Fluid dentro dela. Na hora que eu vier aqui, ó, a minha imagem ela agora está redimensionada, de acordo com as dimensões do site. Porém ela está pequena. Eu quero que ela tenha a dimensão aqui da largura e altura de 200. Vai ter acho que 1300 px por 200 px. Então nós vamos personalizar agora um arquivinho do CSS que nós montamos, do meu CSS. Então eu vou abrir ele aqui e aqui dentro a gente vai começar a construir a estrutura que vai fazer com que
a nossa imagem ela se torne responsível a ponto que eu consiga visualizar essa diferença aqui. Então, ó, nós vamos iniciar aqui o processo da construção. Então eu vou criar um container personalizado para o nosso header, para o nosso cabeçalho. Então para esse cara aqui, eu vou montar uma estrutura personalizada para o header. Então eu vou pegar aqui, eu vou criar um ponto container. Daí eu vou colocar tracinho header. Então aqui eu estou criando um header com esse nome, né? Uma classezinha do Bootstrap. Daí eu vou colocar aqui, ó, position relative. Vou definir também um overflow para ele. Então vou colocar aqui overflow. E esse overflow eu vou colocar como hiding. Vou definir também um edit. E vou colocar aqui, ó, 100% da minha página. Um read. Aqui a gente vai fazer dois testes. A gente vai fazer o teste deixando 200 px e jogando ele com 100% da largura da imagem. Então, a princípio agora eu vou colocar 100% da largura da imagem. E daí eu vou gerar um padding também, que vai ser o padding top. E vou definir esse cara como 56.25. E daí eu vou colocar o sinalzinho de %. E esse cara aqui ele vai fazer uma referência. Vou até colocar aqui como comentário. Ele é as dimensões de 16 por 9 que eu tenho, que é o aspecto de ratio que a gente tem, né? Aspect ratio. E esse cara aqui, ele vai fazer a divisão de 9 por 16. Então você vai pegar lá, vai fazer a... Deixa eu colocar aqui como comentário. Divisão de 9 por 16. E aí vai resultar para nós aí em 0.5625, que é o valor que a gente coloca aqui, ó. Ok? Isso daqui é para ele tentar ajustar as dimensões da nossa imagem de acordo com o padrão que hoje tem de ser widescreen, né? Então 16 por 9 aí. Próxima etapa aqui, agora eu vou criar um responsive -object. E dentro desse object aqui eu vou colocar um position também. E aí esse cara ele vai ter um absoluto, que é o absolute. Vou colocar aqui, ó, top 0. Aí eu vou colocar um left 0. Vou colocar também um bottom. Vou colocar um height primeiro. Um height. Opa, não é height. É o height, que é o direito e esquerdo, né? Esquerdo e direito, né? Esquerdo e direito. Vamos colocar aí também 0. E agora o bottom também 0. Bom, fiz isso. Agora eu vou colocar também as dimensões que eu quero em porcentagem, que eu vou copiar daqui de cima, que já está pronto. São as dimensões que eu quero do meu projeto. Bom, fiz isso daqui. Nós construímos uma estrutura para deixar com que essa página carregue dentro dessa daqui, através do meu header e do meu object type aqui, mas de forma responsível. Ou seja, eu não quero que ela fique pequenininha aqui, eu quero que ela cubra uma região maior aqui, ó,
Então, para ela cobrir essa região maior agora, nós vamos fazer a chamada desses carinhas aqui. A chamada eu não vou fazer dentro do cabeçalho, eu vou fazer dentro do index, aonde eu tenho a estrutura do cabeçalho. E para isso eu vou fazer a chamada como se eu estivesse chamando uma classezinha do Bootstrap. Então, dentro do meu header, eu vou colocar aqui o meu class, e daí eu vou chamar meu container header. Vamos lá. Salvei, vou olhar aqui. Sumiu a estrutura. Volto aqui e aplico o que mais? Vou aplicar dentro do meu objeto também, além do container header aqui, vou aplicar dentro do object o que vai fazer com que esse objeto se torne responsivo. Então vou colocar aqui, ó, um class, e daí eu vou colocar aqui, não trouxe o responsive, aí ó, responsive object. Vou salvar esse objeto, volto aqui e agora o nosso logo ele está nas dimensões que a gente quer. Agora a gente vai fazer o teste para ver se ele deixou essa imagem de forma responsível, ok? Então vou clicar com o botão direito, inspecionar elemento e vou mudar para dispositivo aqui, ó. Não fica 100%, porque eu estou chamando um HTML dentro do outro, né? O bacana aqui é a gente iniciar o projeto usando também a estrutura do PHP para a gente fazer as chamadas via PHP das páginas, fazendo o include lá. Então, mas mesmo assim, dá um ar de deixar o site de forma responsível. Mas é um padrão que a gente não utiliza mais hoje, que é o padrão do HTML, né? Você chamar o HTML. Para isso daqui funcionar de uma forma bacana, legal, sem eu ter essa dor de cabeça de ter que criar um arquivo à parte, e a gente aplicar a parte do image aqui dentro. Então o que eu posso fazer? De repente eu não gostei dessa estrutura, não tem problema. Você pode vir aqui, ó, você comenta essa parte do código, ou você clica aqui, tá vendo? Que é, opa, não, aqui tá assim a tagzinha do comentário, retiraram. Mas tinha como você comentar um bloco inteiro. Você vem aqui, ó, e comenta esse bloco. Se eu comentar esse bloco aqui e só vier aqui, ó, e copiar essa única linha, que é o que interessa para nós, e aplicar, dá um Shift Alt F aqui e salvar, vocês vão ver que dá uma diferença aqui, ó, na construção do... Não trouxe? Aqui eu preciso eliminar esse cara aqui, ó. Dentro do header eu elimino essa classe aqui, que eu não vou estar usando agora. E ó, eu tenho uma diferença de composição da estrutura. Pode ver que agora o conteúdo do meu site está bem mais próximo aqui e a estrutura do rodapé. E se vocês perceberem agora, eu vou inspecionar o elemento, a diferença da imagem antes e depois, ó. Dá uma diferença. E aqui, ó, a parte do conteúdo do site permanece aqui em cima. Bom, mas eu vou voltar no padrão do jeito que estava, porque por enquanto a gente vai trabalhar usando essa tagzinha, que é uma tag nova nossa aqui, que é a do object. Então volto aqui no padrão que estava, para a gente dar continuidade aí. Bom, fizemos a inserção, o ajuste, então você está aplicando uma estrutura de CSS que você montou para forçar com que o objeto que você está trabalhando aqui dentro se torne responsível, junto com a chamada do seu Bootstrap, mas aplicando a classe desse Bootstrap aqui também. Ou seja, se eu abrisse só essa página, que é o cabeçalho.html no meu navegador, deixa eu colocar aqui, ó, o cabeçalho, eu tenho a estrutura do cabeçalho, ó, e ele ocupa uma região inteira, ó, que é a região perfeita sem as divisões.
E na hora da visualização, opa, desculpa aí, fiz uma chamadinha errada aqui, inspecionar elemento. Eu tenho estrutura aqui, ó, de uma outra forma, ó, bem mais responsível do que o outro padrão. Por quê? A gente está aplicando somente o Bootstrap fora de uma região separada por um container. Então aqui eu tenho um container, só que como eu tive que fazer uns ajustes nessa estrutura do container, um ajuste na estrutura da minha imagem para chamar o objeto, ele gera uma margenzinha do lado, na qual quando eu deixo ele muito menor do que uma tela de 320 por 480, ele apresenta uma tarjazinha branca do lado. Deixa eu minimizar esse cara. Bom, montada essa estrutura, a próxima ideia nossa é fazer o que? Aplicar o que a gente tem no Bootstrap lá, para deixar a interface um pouco mais amigável. Deixa eu trazer de volta aqui. Então eu quero aplicar o conteúdo. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Ainda não. Na hora que eu salvar, ele vai mudar um pouquinho o padrão. Ó. Tá vendo? Jogou lá embaixo. Ó. A estrutura. Eu vou fazer um ajuste aqui dentro do CSS, que é para ver se ele reduz o tamanho. Então o width aqui seria a largura e aqui seria a altura. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar esse aqui de baixo para 200 px, 200 px, que é o tamanho da nossa imagem. Vou aplicar aqui, vamos ver como que ele vai se comportar aqui, ó. Não sofreu diferença. Vou mudar esse cara também para 200 px. Vamos ver como que vai se comportar aqui. Aí o objeto ele permanece ainda com espaço vago aqui. Esse espaço vago é um problema. Vou colocar aqui um comentário. Deixa eu só ver como que vai se comportar agora. O padding. Vamos remover aqui a estrutura do padding. Ó. Só vou comentar ele aqui e vou voltar aqui para 100%. E vou jogar aqui 100% também. Opa. Então o padding aqui, que é um padrão que eles usam para fazer as divisões lá do ratio lá, ela interferiu na margem do coisa. Porém, agora nós ficamos sem a imagem. Então deixa eu voltar aqui para 200 px nesse cara aqui. 200 px. Vou salvar, vamos ver como que vai ficar aqui. Aí. Então aqui eu não vou poder jogar o 100%, que eu vou ter que definir os 200 px. Vou visualizar aqui, ó. Opa, não é essa a ideia, é aqui um inspecionar elemento e ver como que vai se comportar. Ó, o fato da gente usar dentro de um container, ó, só que aqui também eu já excedi, já ultrapassei as dimensões de uma tela de celular. A margem tá bem parecida aqui, ó, bem próximo do que se espera num dispositivo móvel aí. Bom, fizemos isso daqui. Aqui nós temos a parte do conteúdo do site. Acima do conteúdo do site a gente tem o menu. Então eu só vou colocar aqui uma label para fazer uma referência dentro do meu index. Então aqui, ó, vou colocar uma label, menu do site. E a gente vai fazer esse cara depois. Bom, qual que é a ideia nossa? É montar uma estrutura na qual eu tenha vários cards aqui na parte do conteúdo. E aí cada card desse daqui que a gente for inserir, nós vamos colocar um texto dentro dele. E um texto e uma figura. Então você não precisa pensar na construção de uma tabela ou pensar como que você vai construir essa estrutura de um card. A gente vai usar aqui o recurso do Bootstrap. Na parte da documentação aqui, ó, a gente entra no getbootstrap.com.br, na parte da documentação,
e vamos procurar aqui, ó, cards. E a gente tem vários exemplos de cards, inclusive alguns eles têm algumas dimensões de imagem, ó, que seria o máximo de largura com o máximo de altura. Só que essa estrutura ela consegue se ajustar. Então você pode trabalhar com uma imagem um pouco menor do que você tem aqui, para que você consiga encaixar um número maior de imagens lá dentro também. Aqui ele congelou as dimensões da imagem 100 por 180. Isso daqui deve ser para poder colocar um número maior de cards dentro de uma linha. Temos vários modelos de cards aqui, ó, e o que a gente vai acabar usando vai ser esse aqui, ó, do Image Cap, que é muito parecido com esse daqui, só que sem o botão. Só que a vantagem desse cara aqui é porque ele tem um card título, ó, no tamanho de H5. Então esse daqui, para deixar alguma coisa em destaque, é bem melhor. A única coisa que a gente faz é tirar a referência do botão, que é esse do visitar aqui. Então nós vamos pegar essa estrutura aqui e nós vamos aplicar lá. Só que para nós aplicarmos lá, a gente vai fazer o seguinte: a parte do conteúdo nós vamos dividir em colunas. Esse cara aqui é uma linha, e eu vou dividir essa linha em colunas. E essas colunas a gente vai fazer 3 colunas com o tamanho de 4. A soma dessas colunas no final vai dar 12. Então eu vou fazer o seguinte: vou criar aqui, ó, uma div class call -md -4. Quando eu faço a construção da div no tamanho de 4, eu consigo inserir 3 divs dessa daqui. Então o que eu vou fazer? Dentro dessa divzinha aqui do conteúdo, eu vou inserir mais 3 aqui. Dentro de cada uma dessa div aqui, ó, eu vou colocar um cardzinho desse daqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou copiar esse código, clico aqui no clip e vou colar esse cara aqui dentro. Dou um Shift Alt F só para ele organizar o código. Se eu salvar aqui, ó, enviar no site, ele gerou aqui, ó, um card com um botão, e aqui a imagem ela está sem. A gente vai criar uma imagenzinha para poder inserir aqui. A imagem que a gente vai inserir aqui, nós vamos seguir o padrão que ele colocou das dimensões aqui dentro do próprio site, ó, que é o padrão 286 por 180. Então eu vou criar essa imagenzinha para poder usar lá. Nesse ponto eu não quero o botão. Então aqui, ó, nós temos um btn primário, que é o botão para visitar um determinado link. Então eu vou arrancar fora esse cara daqui, ok? Arranco fora. Deixa eu já ir direto, pô. Ranquei. O que me interessa daqui para frente é só isso aqui, ó. Dessa div a essa div, que é o conteúdo que eu vou fazer a cópia dele e colar nas outras aqui. Então eu vou copiar esse conteúdo, vou jogar nessa aqui e vou jogar nessa aqui. Quando eu fizer isso aqui, ó, eu vou ter 3 cards aqui, ó, gerado. 3 cards gerados. Eu tenho um espaço legal até aqui, daria para fazer mais uma coluna. Então eu vou fazer uma modificação aqui, ó. Essas colunas que são tamanho de 4, eu vou passar para 3. E essa última aqui, ó, que é a tamanho de 3, eu vou copiar ela inteira. Ó, copio e colo. Bom, fiz essa estrutura, agora eu vou ter 4 colunas aqui, ó. E agora ele ocupou uma região bacana. Então, ó, se você observar, ele está praticamente alinhado com o final do logo lá e o final do logo aqui. Apesar que meu logo ficou meio cagado aqui, ó. Ficou com uma linha. Mas isso é de menos.
Vamos testar a parte responsível do site. Clico com o botão direito, inspecionar elemento. E daí, ó, que bacana. As dimensões de um celular simples, 320 por 480. E aqui os nossos cards, ó, um embaixo do outro de forma responsível. Aqui em cima seria a parte do menu do site. Isso daqui que não me agrada muito, tá vendo? Ó? Os 200 px travado lá. Isso aqui que não me agrada. Mas enfim, vamos melhorar. Como eu deixei travado lá, ele não consegue ajustar essa dimensão. O menu do site teria que estar rente aqui em cima. Por isso que é complicado a gente trabalhar direto só com páginas em HTML, 100% HTML. Se a gente cria uma estrutura com PHP, a gente faz essas chamadas aqui de forma perfeita. As divisões ficam perfeitas também. Então, HTML é legal, a linguagem de marcação é legal, para deixar personalizado, bonito. Porém, para fazer esses ajustes, dá um pouco mais de trabalho. Bom, com o nosso Bootstrap aqui, ó, aplicado, eu posso gerar algumas imagens. Eu vou gerar imagens só com cores. Então vou abrir o Firework lá e vou gerar algumas imagenzinhas com cores para a gente chamar aqui. E essa parte do título aqui do texto é o que nós temos aqui, ó. A sugestão, né? Título do card, um exemplo rápido, título do card, um exemplo rápido. Então a gente pode ajustar, colocar o texto aqui, ajustar as dimensões da imagem do jeito que a gente quer. Então vamos lá. Vou aplicar aqui. Deixa eu pegar qual que é a dimensão? 286 por 180. Deixa eu pegar o Fireworks aqui. Então eu tenho a largura 286 por 180. Vou colocar aqui um fundo branco. Então essa daqui é o tamanho da imagem lá. A primeira imagem eu vou pintar ela de preto. Deixa eu pegar um baldinho aqui. Não deixa eu pintar de preto. Deixa eu selecionar o belezão. Pintei de preto, então aqui eu vou exportar essa imagem, ó. Antes eu vou mudar aqui para o padrão JPEG, melhor qualidade. Mudo aqui para 100 e vou exportar esse cara aqui, ó. Exportar. E daí eu vou lá na pastinha do meu projeto já vou exportar direto lá. Então vou vir aqui em documentos, NetBeans Project, Zanata, Public, IMG. E vou colocar aqui, ó, preto. Vou pintar de outra cor agora. Vou pintar de vermelho. Vou arquivo. E como já está ajustado lá, ó, só vem aqui, ó, exportar. Vou colocar aqui, ó, vermelho. Vou pintar de verde agora. Vou exportar. Verde. E vou pintar de azul. Não pode faltar o azul, né? Não é qualquer azul também. Aí. Vou exportar. E vou colocar aqui, ó, azul. Vou dar um salvar. Fechei aqui. Não vou nem salvar esse projeto. Agora dentro do nosso NetBeans aqui, ó, eu tenho azul, o meu banner, preto, verde e vermelho. Agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou começar com a cor bem suave aqui, ó. Vou pegar o vermelho, uma corzinha suave. Vou pegar aqui, ó, IMG e vou pegar a cor vermelho. Inserir a imagem vermelha, vou salvar aqui, vou ver lá no site como está ficando. Ó, uma tarja vermelha. Beleza. Agora eu vou pôr uma outra cor bonita aqui do lado, ó. Uma cor que vai simbolizar aí o Papai Noel, né?
o Natal, na verdade, o vermelho com verde. Então, próxima imagem vai ser o verde. Então, ó, salvo aqui e vou lá visualizar como é que tá ficando, ó, bem natalino, ó, ou italiano, né? Bem italiano. Agora eu vou pegar o azul e o preto. Então, vou pôr um azul e vou pôr um preto aqui. Vou chamar essas imagens aqui, ó. Agora eu vou colocar IMG. Vou pegar a cor azul e já vou inserir aqui embaixo IMG, a cor preto. Vamos lá. Vou visualizar. Então, ó, inserimos os cards dentro do nosso site. Ficou bonito agora, hein? Então eu tenho aqui, ó, a estrutura montada dos cards. Logo mais a gente vai trabalhar com uns textinhos aqui, melhorar essas imagens aqui. Claro que eu não vou ficar com essas imagens, mas só para a gente ver aplicando a figura aqui. Vamos montar a estrutura do rodapé e depois nós vamos trabalhar de forma incansável no menu do site, ok? Então até a próxima videoaula.